Olá a todos que nos acompanham. Está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia. Hoje a gente vai falar com a Gabriela, que passou no concurso da Receita Federal para o cargo de analista. Então ela vai contar para a gente como é que foi a trajetória dela, como que ela montou o plano de estudo, como foi a parte da dificuldade também, né? Tudo que ela enfrentou nesse período em que ela estava estudando. Então, Gabriela, seja muito bem-vinda aqui à nossa entrevista e eu já queria que você começasse se apresentando para o pessoal que está assistindo a gente. Então, fala um pouquinho de você, de qual cidade você é, quantos anos você tem, enfim. Tá joia. Oi, Paulinha, obrigada pela recepção. Meu nome é Gabriela, eu tenho 24 anos, eu moro em Curitiba atualmente, sou formada em Engenharia Química pela UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu fiz minha graduação em Ponta Grossa e recentemente me mudei aqui para Curitiba. Legal. E você se formou quando na faculdade? Eu me formei em outubro de 2021. E desde quando você começou a estudar para concurso e por quê? Do meio para frente, assim, da minha faculdade, eu percebi que as ofertas que estavam sendo oferecidas não estavam bem correspondentes com as minhas expectativas. Aí eu comecei a buscar outras opções, empreendi, tentei empreender, mas estava bem complicado de empreender quando você não tem um capital, assim, para investir inicial. Aí começou a pandemia. Aí foi na pandemia que eu também estava pensando, assim, o que que ia fazer, e uma colega que fazia engenharia química comigo falou que ia começar a estudar para concurso, que o pai dela é Polícia Federal e que ela queria estudar para concurso, e daí ela me contou como é que era, falou que ia começar, perguntou se eu não queria começar junto, e daí foi aí eu comecei a estudar para concurso. Isso foi, em 2020, né, mas eu não foi bem no início da pandemia, assim, que eu comecei a estudar para concurso mesmo, foi em outubro de 2020, que foi o ano da pandemia. E aí, de início, né, você foi então junto com a sua amiga ali para estudar, mas você já tinha algum foco ou você começou por outros concursos? Como é que você chegou no concurso da Receita, né? Já fez outros antes? Como é que é o seu histórico de concursos? Então, aí eu comecei junto com ela e o pai dela contou pra gente como que era a carreira de policial federal e a gente embarcou nessa. Fomos as 2, estudamos bastante para tentar o concurso que estava bem iminente, que era de policial federal. Aí não deu para nenhuma de nós duas, assim, foi pouco tempo de estudo, acho que deu 6, 7 meses de outubro ali até a prova. Não, mas foi um ânimo, assim, porque não faltou muito, sabe, eu fui desclassificada por uma questão. Aí eu pensei assim: "Ah, eu acho que vai dar certo mais pra frente". Aí eu já estava inscrita para aqui da Polícia Civil do Paraná, que era para ter sido antes do da Polícia Federal, que ia ser o meu treino, mas acabou sendo adiado, acho que foi em outubro de 2021 a prova. Aí nesse eu fiquei no cadastro reserva e a minha amiga passou. Daí eu comecei que eu migrei, assim, para as outras áreas, porque nesse período também eu estava terminando minha faculdade, daí eu estava com estágio obrigatório, ainda estava empreendendo, aí estava meio que uma bagunça, sabe. Mas aí passou isso da polícia civil e eu comecei a pesquisar outras áreas e decidi partir para a área fiscal. Tá, e da área fiscal, você chegou a fazer outros concursos também? Fiz um, logo depois da prova da Polícia Civil, 2 meses depois teve de analista da Secretaria da Fazenda de Santa Catarina. Aí eu fiz Uhum. também, assim, só para testar, daí fiquei contente com o resultado, acho que eu fiquei na posição 500 e alguma coisa, assim, mas, muito distante, mas como eu tinha recém mudado ali, fazia 2 meses da área policial para a área fiscal, pensei assim: "Ah, acho que dá para continuar", daí eu continuei e foquei bastante nesse. Ah, legal. E aí o próximo então já foi a Receita? Aí eu fiz alguns, assim, só para não perder o ritmo de prova. Eu cheguei a fazer a prova do INSS ano passado. Hum. Aí é toda uma rotina para você chegar e fazer a prova, é conferir documento, é entrar na sala e tudo. Aí eu fiz esses, assim, pelo caminho. Fiz esse e fiz um da Secretaria de Administração de Florianópolis. Esses Uhum. 2 que eu fiz no meio. E é muito legal, né, para quem não conhece o mundo dos concursos, é muito bom você começar por outros concursos, né, e aí você vai pegando esse jeito que você falou, né, fazendo provas até que você não queira de fato assumir o cargo, mas você vai conhecendo como é que é esse processo de documentação, de fazer a prova mesmo, de estudar para áreas diferentes, então isso é muito legal, né. E aí, como você estudava? Era junto com a sua amiga? Vocês estudavam por conta? Já adquiriram um cursinho logo de início? Como foi? A gente trocava figurinha, assim, de tô sentindo dificuldade nisso ou naquilo, mas a gente nunca sentou e estudou junto. Ano passado, em
julho do ano passado foi quando eu encerrei o e-commerce, eu já tinha terminado minha faculdade, aí desde julho do ano passado eu fiquei só estudando para concurso mesmo. Aí Uhum. era todo dia só isso, eu fiquei dedicada a isso. Daí até agora, em março, que foi a prova. E por falar em todo dia, como que você montava o seu planejamento? Você tinha ali uma quantidade de horas, que você se propunha a estudar por dia? Você dividia as matérias também? Como que você fazia? Ah, então, até julho eu estudei por conta, aí depois de julho eu peguei uma consultoria de alguém para me ajudar com esse planejamento, sabe. Porque, nossa, toma muito tempo, né, você fazer o planejamento e eu Uhum, ficava muito ansiosa, porque eu pensava assim: "Será que eu estou fazendo certo o planejamento? E essa distribuição de horas, será que está certo?". Aí depois de julho eu peguei a consultoria e eu só sentava e estudava mesmo. Mas aí uhum. a minha rotina era acordar às 5 da manhã, daí eu já tomava café da manhã e vinha aqui estudar na minha escrivaninha. Aí, quando chegava meio-dia, eu já tinha batido boa parte da minha meta, né, eu não tinha uma meta, assim, específica de horas por dia, mas ficava entre 6 horas por dia, assim, quase até o período da prova. Mas mesmo no fim de semana, tudo eu estudava. Mas não era uma Sim. carga horária tão alta se for ver outras pessoas, né, mas eu não conseguia fazer muito mais do que isso, assim, eu começava a ficar improdutiva, ficava muito cansada no dia seguinte, daí esse foi a carga horária que funcionou para mim. Sim, cada um tem seus limites, né, tem gente que estuda menos, gente que estuda mais, mas enfim, você precisa também ver qual que é o seu limite, né. Você Uhum. conseguia, por conta desse período aí que você estudava, você conseguia, por exemplo, no período de tarde, noite, ainda fazer alguma coisa de lazer mesmo, sair, fazer algum tipo de exercício, você conseguiu dar conta de tudo isso? Então, sim, eu acho que esse foi o maior diferencial, assim, por exemplo, da Polícia Federal, talvez eu até tivesse talvez conseguido, mas eu fiquei muito ansiosa, não tanto no dia da prova, mas antes da prova, sabe. Uhum. Eu acho que a ansiedade ela toma muito tempo que você podia estar ou estudando ou descansando de verdade, sabe, porque quando você tá ali super ansioso, você não tá nem estudando nem descansando, é um tempo perdido, assim. Aí desde julho eu consegui manter a rotina que eu tinha, assim, que eu segui, eu consegui ficar nela muitos dias, sabe. Eu sei que eu saí da minha rotina, assim, no Natal, eu acho, e um dia ali no Ano Novo, mas, assim, foi um dia, não foram 2, 3. E aí Hum. eu consegui fazer exercício todos os dias praticamente, de 6 a 7 vezes por semana eu fazia exercício. Até no dia Ah, pré-prova eu saí correr de manhã ainda, fui no parque que tem aqui perto da minha casa, mas foi bem constante, assim. E eu sentia ah. que se eu fazia o exercício, eu conseguia dormir bem. E daí se eu dormia bem, o estudo ia bem, sabe. Então eu tive, assim, pouquíssimos dias de: "Nossa, hoje não rendi nada, não consegui estudar nada". Sempre estava tranquilo para estudar. Ai, que legal. Então você encontrou um certo equilíbrio ali, né, para você. Uhum. E como você conheceu o Estratégia? Ah, isso já foi logo no início, assim, quando a Ju, né, que é a minha amiga, a gente começou a ver coisas sobre concurso, a gente foi pesquisar e já encontrou estratégia. E o que que foi que te chamou a atenção, né, para você querer estudar com estratégia? E quais materiais você mais gostava? Tem gente que gosta de estudar mais pelos PDFs, tem gente que prefere videoaula, enfim, tem várias ferramentas, né, disponíveis. E o que mais você usou? Eu mais usei PDF, assim, com certeza. Mas não é regra, assim, eu acho que depois de um tempo você meio que esgota o PDF, assim, de matérias que você vê muito e são aquelas matérias que você finaliza já logo no início, assim, por exemplo, Uhum. direito administrativo, direito constitucional, português. Aí essas matérias eu usei muito as aulas gratuitas que tem no YouTube. Nossa, as aulas da Adriana Figueiredo eu vi muitas, muitas, assim, muitas mesmo. E dessas outras matérias de direito, eu gosto bastante daqueles a lei seca bisurada que vocês colocam no site, fica muito boa de estudar, assim, para revisar. E quais matérias você mais teve dificuldade? Nós já fizemos várias entrevistas com o pessoal que passou na Receita, muitos falaram sobre inglês, que estava um inglês fora do normal, enfim, várias matérias aí que o pessoal citou que realmente não esperavam um nível de dificuldade tão grande. Para você, qual que foi a mais difícil? Ah, em casa, assim, sem ser na prova,
a minha maior dificuldade para todos os concursos, não só para o da Receita, é sempre português, assim, as outras para mim é todo eu consigo manter uma média, eu nunca me afasto muito da minha média, eu sou bem constante. Agora Uhum. português, assim, quando eu tenho uma bateria de questões de português para fazer, sabe, eu até sento, assim, respiro, deixo para fazer quando eu estou bem descansada, pego um chá, um café, porque português para mim é difícil. E na prova foi inglês, assim, mas no geral, na minha vida, para eu estudar, é português. Eu acho que eu até fui melhor em inglês na prova do que em português, inclusive. Mesmo Mas com a a, com a a Adriana professora pegando Adriana te ajudou. ajudou. Nossa, até acho que é a única matéria que eu tenho resumo feito na mão, assim, no tablet, que todas as outras matérias eu faço tudo pelo Word, assim, que eu acho mais rápido, fica melhor de editar tudo. Mas Uhum. português não tem jeito, até resumo na mão eu faço para ver se eu. Sim. Eu ia te perguntar qual era o método de revisão que você adotou para você. Você preferia, fazer coisas à mão, fazia mais questões? O que que você fazia mais de revisão? Então, foi primordialmente, assim, questão. Nossa, eu fiz muita, muita, muita questão mesmo, assim. Do início do ano passado, de janeiro, até hoje, eu fiz mais de 25.000 questões. Então, eu Nossa. pego, assim, eu pego uma bateria de questões de um assunto, e daí, antes de qualquer revisão, de ter qualquer contato com a matéria, eu resolvo. Porque aí eu vejo aonde que eu tá mais crítica a situação, e aí que eu vou para os meus resumos e tal. Mas eu só Uhum. tenho caderno virtual, fica tudo no Word, no Drive, que eu consigo acessar daí se eu tô com o computador ou com o tablet, e daí eu Sim. faço dessa forma. E para a discursiva, você teve algum preparo diferenciado ou você estudou da mesma forma? Eu adquiri o curso específico para discursiva da do Estratégia, né. Uhum. Aí eu treinei muito, assim, porque a primeira acho que eram um pacote de 6 redações que eu tinha de correção, né. Aí a primeira que eu mandei, eu acho que a minha nota foi tipo assim, 17, 16, aí eu fiquei assim: "Meu Deus, tá crítica a situação". Aí eu comecei a fazer redação todo dia, assim, e eu gostava de fazer redação primeira coisa que eu fazia quando eu retornava à tarde a estudar. Então, eu sempre reservava o horário da 1 hora até tipo 1h40, 1h50, para eu pegar um tema de redação e escrever, porque eu pensava assim: "Ah, vou me treinar nesse horário que no dia da prova também vai ser à tarde, né". Daí eu sempre Uhum. fazia isso, primeira coisa. Não era todas que eu passava limpo, porque eu sentia que eu perdia muito tempo daí, né, passando se eu fosse passar todo dia a redação a limpo, daí eu passava limpo só as que eu ia enviar para correção. Mas foi isso, Legal. assim, fiz muita, muita, muita redação mesmo. Tava com medo da redação. E teve algum momento no meio do caminho aí que você pensou em desistir ou não? Tava você e sua amiga ali, uma ajudando a outra com força para seguir em frente? Então, na verdade, para a Receita, eu segui sozinha, porque eu passei no cadastro reserva da Ah, Polícia você Civil, contou lá mas atrás. Isso. ela passou em primeiro lugar até, ela fez entrevista Ó, com estratégia também. ai que Aí legal. ela me abandonou por hora. Daí pro concurso da Receita eu segui sozinha, mas eu nunca pensei em desistir, assim, mesmo agora, quero continuar estudando. Às vezes a gente fica um pouco inseguro, né, não tinha certeza se ia mesmo dar certo, mas eu não tinha outra opção, sabe. Eu decidi que eu não queria exercer a minha profissão de formação. E aí Sim. eu fiz um estágio obrigatório dentro da faculdade, então eu não fui para a indústria pegar experiência. Então, assim, para eu voltar para a indústria, para minha carreira de formação, que é engenheira química, não ia acontecer, sabe, é muito difícil, porque daí eu não tinha no meu currículo a experiência, se eu Sim. quisesse voltar para a indústria, ia ser bem difícil mesmo, assim, improvável que eu fosse conseguir algum emprego. Então eu não tinha outra opção, sabe, eu tomei aquela escolha e não tinha um plano B agora para eu fazer caso não desse certo o concurso. Então eu tinha que Sim. estudar, nem pensava. E na hora da prova, como é que foi? Você é muito ansiosa? Você conseguiu controlar as suas emoções ali, nervosismo? Nossa, foi bem tranquilo, assim, eu dormi super bem no dia anterior, assim, eu até fiquei com medo, já pensou, não consegui dormir, daí tô lascada, né, porque a prova era desde manhã. Mas foi bem tranquilo, dá aquele nervosismo, assim, quando eu pelo menos sinto, quando eu entro na sala e daí eu já não posso revisar mais nada e tem que ficar naquele limbo esperando até chegar a prova. Daí nessa hora dá, assim, um nervosismo, mas depois Uhum. que pega a prova na mão, assim, parece que entra num modo automático, sabe, parece que o corpo tá tão acostumado a resolver a questão, que só vai, assim, daí não fiquei mais nervosa. Ai, que bom. Então foi até tranquilo, né, essa parte da prova. Isso para as 2, né?
para as duas Ah, para etapas da de prova. manhã eu só fiquei com medo que não desse tempo, assim. Nossa, e eu costumo resolver prova bem rápido, assim. Daí até falei, foi a primeira vez que eu fiz prova e não fui ao banheiro durante fazer a prova, assim, porque não ia dar tempo mesmo. Aí foi bem acelerado. Aí eu saí, porque teve intervalo do almoço, né? Daí eu fiquei já em volta ali do prédio. Daí eu tava um pouquinho mais nervosa por causa da redação. Aí quando eu abri assim a redação, eu pensei assim, nossa, tem questões aqui que eu sei resolver, não vou zerar. Daí fiquei bem tranquila, daí consegui resolver bem tranquilo. Ah, que bom. Se você olhar para o passado, né, quando você começou a estudar para concurso, você faria alguma coisa diferente? Você teria ido para outra área? Alguma coisa diferente você faria ou não? Você acredita que tudo que você fez, faz parte, né, desse aprendizado que você vem criando? Lá no início, quando eu e a minha amiga a gente começou a estudar, a gente começou com os métodos que a gente sabia, assim, e a nossa faculdade foi bem difícil, tanto pela escolha do curso, quanto pela instituição que a gente fez. Então a gente achava que sabia estudar, sabe? E levou um tempo, se não meses, para a gente começar a assistir, assim, entrevista com aprovado, essas coisas. E eu, pelo menos, não sei a Ju, mas levou muito tempo para eu aceitar outras opiniões de estudo, sabe? De entrevista com aprovado, de professores no Instagram, de tudo, assim. E é diferente a abordagem de estudo que você tem na faculdade, na escola, e a que você precisa ter para ser aprovado num concurso, são distintas. Então, acho que se eu tivesse estudado já com métodos diferentes desde o início, talvez a aprovação tivesse sido mais rápida. Isso eu Pois teria feito é. diferente. E por isso a gente continua fazendo essas entrevistas, inclusive, porque a gente sabe que serve de apoio para muitas pessoas, às vezes para quem está começando, né, que não sabe como começar e vem buscar ajuda, e às vezes até para pessoas que ali estão pensando em desistir, porque realmente aquele método que elas adotaram não está funcionando, então elas começam a procurar o que que os aprovados fizeram, né? E aí isso acaba ajudando muita gente. Então, por isso que a gente continua com as entrevistas. Ô, Gabriela, e o que que o estratégia significa para você? Você acha que de alguma forma te ajudou na sua aprovação? O que que você tem a dizer? Ah, eu acho que hoje em dia, no mundo do concurso, todo mundo é aluno estratégia, mesmo que não seja assinante, porque tem tanto material gratuito, tanto no YouTube quanto no site, as leis ali que são bisuradas, acho que a maior parte eu peguei ali pelo Google, pesquisei lei bisurada e a primeira que aparece já é de estratégia, já pega. Então, assim, é um suporte, na verdade, acho que essa é a melhor definição, é um suporte que você sabe que você tem ali. Em todas as matérias, mesmo que as bancas comecem a mudar muito as abordagens, a estratégia vai se adaptando e vai fazendo para dar suporte para todo mundo conseguir passar em concurso aí. E para finalizar, então, queria que você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando a gente, aquela mensagem que você ouviu lá atrás, também dos aprovados. Então, qual é o recado que você quer deixar? Ai, não desistam, o momento da aprovação chega se a gente não desistir. E agora já fazem acho que 5 dias que saiu o resultado, e é muito emocionante. Cada dia, assim, você acordar e você pensar que todo o esforço deu certo, assim, que alguma coisa já está encaminhada. E isso é muito, muito, muito gratificante. Compensa cada domingo, cada sábado, cada noite. Todos os momentos que você passar estudando vão ser recompensados. Não existe. Ah, quando me perguntaram se eu não pensava em desistir, a gente tem um lema aqui em casa, assim, que não existe esforço sem recompensa. Todo esforço que você colocar em alguma coisa, um dia o universo vai te entregar de volta a recompensa. Ai, muito bom, então. Muito obrigada aqui pela entrevista, por essas palavras lindas que eu tenho certeza que vão ajudar muitas pessoas, né, daqui para frente. Então, sempre que você precisar, conte com estratégia, tá bom? Tá, joia? Obrigada eu pela oportunidade de falar aqui um pouquinho. E muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. No nosso canal você encontra outras entrevistas também. Até a próxima.